Faida, você chegou, assim, no timing. Você chegou na hora certa. Exato. Estamos falando sobre esse caso Larissa Manoela. O que você tem a dizer sobre isso? Babado forte, Babado né? forte. Babado forte. Ontem eu até coloquei um texto. Por quê? Muita gente pensa que, inclusive, estamos no agosto lilás. Muita gente O que é o pensa Agosto Lilás? o mês que enfrenta a violência contra a mulher. Ó. E muita gente pensa que a Maria da Penha só vale entre cônjuges, o que é uma inverdade. Ela protege e ampara a mulher da violência doméstica e familiar. Ou seja, quem pode ser autor aqui? Pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser inclusive um sogro. E até agora também pode ser uma mãe. Porque o autor não precisa ser um homem. A vítima tem que ser uma mulher, mas o autor pode ser uma outra mulher. E quando eu vi ontem este caso, eu vi que a gente está ali diante de um caso, se, obviamente aqui ó, o textinho, se tudo aquilo for real, né, que nós estamos ali diante de um caso de violência doméstica. Por quê? Porque quando eu retenho bens, quando eu vendo bens, quando eu não dou a essa mulher o acesso a um bem dela, eu pratico violência doméstica. Sim. E inclusive, isso dá a ela o direito de requerer uma medida protetiva. Protetiva de revogar a procuração, de o juiz obrigar que todos os bens sejam a ela entregues e, inclusive, de obrigar que esses pais façam um depósito sobre as perdas e danos que ela teve. Então, se ela quisesse… Porque, Nossa. pelo que ela demonstra, ela não Quase ninguém sabe disso. Mas se ela É. quisesse, ela poderia fazer Ela tudo não vai isso. fazer. E ela disse que não quer, Exatamente. né? Ela falou que não pretende entrar na justiça, mas legalmente ela poderia. Sim, porque… E outra coisa que eu quero explicar aqui é o quê? Que isso independe se é uma vítima anônima ou com fama. Isso independe se reside ou não na mesma casa. Mas, obviamente, como não teve agressão física, é preciso que ela própria diga assim, olha, eu quero que resolva isso. Então, não cabe um fã ou obrigar o MP a ingressar com uma ação. Precisa ser a própria vítima. Certo. Uma coisa que eu fiquei muito preocupada e queria entender também o que tá rolando ela falou que tem a questão das empresas, né? Então teve a primeira empresa, que era da Lari, que foi a que ela descobriu que tinha só 2%. Abriu-se uma segunda só no nome dela, mas não se fecharam contratos nessa segunda. E abriu a terceira empresa, que seria para passar tudo que na primeira empresa para essa, para poder dividir, certo? Só que, por exemplo, nessa segunda já se passavam alguns contratos, se faziam, só que eles tinham plenos poderes. Ela pediu para alterar dessa segunda. E quando ela foi falar sobre esse acordo com eles, então de 60% para ela, 40% para eles, depois ficou 50-50, e eles exigiram essa pensão. Essa pensão eu fiquei preocupada com o quê? Quando uma mulher, ela é casada com um cara e ela consegue comprovar, ficou 20 anos casada com esse cara, ela foi lá, se formou dentista, tá lá, fez odontologia, princesona, casou, não seguiu com a carreira, ficou 20 anos casada e ela termina com esse cara. E aí ela pode exigir uma pensão desse cara porque ela deixou a vida dela de lado pra poder viver a vida com ele. No caso, né, eu não tô de forma alguma do lado dos pais dela. Porém, eles não trabalhavam mais para trabalhar com ela. Existe a possibilidade deles conseguirem judicialmente, porque daí eles aceitariam esses 50%, desde que ela pagasse uma espécie de pensão de 6% de todos os ganhos dela nos próximos 10 anos, mesmo que eles não fossem mais agente delas.
existe a possibilidade deles usarem alguma lei equiparada a essa para poder exigir que ela dê esse 6% para eles durante 10 anos, uma vez que eles podem alegar que eles não tinham mais trabalho, mais vida durante todo esse período e agora eles ficariam sem emprego? Muito bom, Bielo. Excelente. Primeiro que aqui a gente segue a mesma lógica, tá? Isso não ocorre só em regra com cônjuges. Aham. Pai, filho, neto e avô. Agora, aqui a gente precisa colocar um plus. Eles têm que comprovar que não tem renda. Ah. Eles têm que comprovar que sem esse apoio dela, eles não têm como arcar com aluguel, com água e luz, botar um almoço. Porque se o juiz achar grana, esquece. Então, esses 18 Esquece. milhões que ela deixou com ele já seria isso, né? Total. Já segura isso, já segura essa bomba. Mas fora isso, né? Se houver em outro canto Se outros tiver bens… uma casa com o nome dele. Eles têm Outros patrimônios. bens, então. A aí casa que esquece. eles venderam em Orlando era patrimônio dos pais. E os pais venderam o patrimônio deles pra comprar a casa. Não, mas era dos pais, eu tinha entendido na reportagem que era dela. Só que como essa casa tava no segundo contrato, que é o contrato que só tá no nome dela, e eles têm plenos poderes, porque ela falou, eu sabia da venda. Só que eles têm plenos poderes, eu não podia fazer nada. Porque eles tinham o mesmo poder de decisão que ela, mesmo estando no nome dela. Entendeu? Foi isso que eu entendi. Que eles venderam pra comprar essa outra casa, e ela sabia, porque ela fala que ela sabia, mas ela não podia fazer nada, exatamente porque estava nesse segundo contrato, onde eles colocaram a cláusula de que, beleza, tá no seu nome, mas a gente pode fazer o que a gente quiser sem pedir autorização. O STJ diz que, inclusive, quando o filho é menor, os pais não podem usar toda a grana dele. Tem que guardar uma parte. Ouve isso aqui, gente. Pais e mães de artistas que são menores. Você não pode gastar toda a grana do seu filho, da sua filha artista, tá? Isso, inclusive, hoje já está lá escrito. Não pode. Não pode. Nesse caso, então, o que eles teriam que ter feito lá na infância? Já que ela começou a trabalhar com 4 anos, o que eles teriam que fazer? É uma Poupança? poupança? Exatamente. Obviamente que ali, como pais, eles tinham o direito de arrancar uma grana para ir arcar com os custos dela, até o mínimo também, para eles. Mas eles não podem pegar para eles todo o dinheiro como se fosse deles. Porque, na realidade, ainda que ela seja uma menor e eles os pais, o dinheiro era dela. Era dela. Então, se ela quiser… como chama? Quando a pessoa… É algo que é dela e a pessoa vai requerer. Se ela quiser isso, se ela quisesse fazer a conta e falar, na verdade, todo esse dinheiro é meu, aí entra… retroativo. O quê? Um retroativo? Um retroativo ela conseguiria. Se fosse para ela realizar uma busca de tudo que ela fez, quanto isso deu e quanto foi gasto com ela, eu acho que ia dar muito ruim. Eu acho que, resumindo, ia dar muito Ia ruim. ficar feio pra ele. Se rolar uma auditoria, vai dar ruim. Eu fico pensando também uma coisa, né? Que não é muito comum a gente ver esse tipo de disputa, né? Não é muito comum, até porque o que é mais comum é que os pais tenham mais dinheiro que o filho nessa época. Se de repente, é que a Larissa já falou que isso não a interessa, até porque eu imagino que ela não queira esse babado pra ela. Ela não quer essa fama de falar, pô, você foi lá e Deixou seus pais na miséria. Mas, se ela quisesse, de repente, entra. Será que a justiça, o juiz ou a juíza, não poderia achar alguma coisa do tipo assim, ó, você tá indo contra o 5º mandamento da lei de Deus, sabe um negócio desse? A justiça no Brasil, né? A gente sabe como é. Mas será que teria alguma… Dá vontade de rir muito. Mas não é, mas pelo amor de Deus, né? Nem todas as pessoas juristas são tão maravilhosas quanto a Fayda Bela. Exato. Aí eu fico imaginando, se ela também não poderia, lógico, ela é a Larissa Manoela, mas se essa pessoa também não poderia sofrer esse tipo de coisa. Como algumas pessoas sofrem, mulheres sofrem quando estão querendo fazer alguma coisa com o esposo, aí rola um papo de, pô, mas são seus pais, querer um negócio. Ela poderia ainda sofrer essa violência dela ser calada? A regra é que não. Mas no mundo real, pode ser que ocorra.
tá? Porque aí a gente aqui tá pra ser realista. Mas a regra é que amor é amor, lei é lei. E pronto. E ponto. E um ponto. Mas tem um outro ponto. Uhum. Gente, e desculpa, né? Entrei agora e ainda fala, eita, como habla. A ideia é Aqui. As pessoas, só pra você saber, que o chat estava te esperando desde a hora que a gente falou. Ai, que Exatamente. delícia! As Eu pessoas, amo onde esse está público. Faida? Amo Tá bombando, só esse faz programa. Mas tem uma outra coisa aqui, gente, que ninguém refletiu, né? Que ainda que ela deixe tudo lá para eles, a herança dela. Ah, Ela como é filha assim? única? A herança, A herança é dela. Ela é filha deles. única? É, Ela é filha única, sim. Então o a dinheiro volta herança pra é ela. dela. Não, mas Então, aí, calma de que aí, qualquer forma, calma, volta pra ela. calma que a gente não vai Mas entrar nessa eles podem seara, porque eles não gastar estão pra tudo, né? morrer. Não podem. Não, mas Não eles... podem, não podem. A lei diz que pode só até a metade. Não pode. Calma, como assim? Não, assim? mas eu tô falando não judicialmente, eu tô falando na vida real, eles podem ficar usando o dinheiro Até à torta e à acabar. direita, entendeu? Contra a lei. Pode Então, mas torrar isso tudo. mas pode ser revogado. A lei Ah. diz que, olha só, Vitor, ele ficou até assustado. Que você só pode usar até a metade de tudo que você ganhou Na vida? na vida, porque a outra tem que ficar para os seus herdeiros. O quê? Pois é verdade este Mesmo se eu bilhete. Não tivesse- tenham filhos! Não tenho filho. Milionários, por que vocês estão tendo crianças? Você tem cônjuge. Socorro! E se eu não tiver um cônjuge? Aí tem uma mãe. O Se não quê? tiver uma mãe, um pai. Se não tiver, tem um irmão. Não, mas Alguém vai ficar com esse agora dinheiro, eu não, entendeu? não Pode ser entendi. eu, se Agora quiser. ficou puxado Deixa pra meu nome mim. ali. Quer dizer, eu não posso vender todas as minhas bolsas e ir pras Maldivas se eu quiser. Vai ter que largar a metade pra mim, tá? Gente, eu e Bielo. Aí, ó. Irmã! Sim. Gente, ou seja, então. Era Gucci e a Prada. Isso existe exatamente amo. pra evitar esse tipo de manobra. Eu sei que o dinheiro vai Exato. ficar. Eu sei que eu vou Exato. morrer, sei lá, peguei uma Exato. doença, tô com Exato. câncer, sei que eu vou morrer daqui 6 Tudo. meses. Exato. Não Vou vou can- deixar nada pra ninguém. Exato, não Não pode. pode. Ou então, tipo, vender empresa. Mas Mas a Tudo e não sobrar nada. Mas a pessoa vai fazer, pega de volta gente. Ela vai Não, fazer, sim. depois ela morre, vão processar quem? Vão abrir uma mesa branca, isso. falar, cadê? Vão processar A o E- regra é essa. A regra é essa. E eu queria perguntar também uma coisa, porque ela, depois dos 18, a Larissa Manoela continuou tendo a vida financeira controlada pelos pais. Não só pelos contratos, mas até a história que ela conta. A gente estava falando aqui antes da história do que ela só tinha um cartão de crédito, não tinha dinheiro na conta. Isso é ilegal ou isso só é imoral? Violência patrimonial. E mais do que isso também, violência psicológica. Veja o vídeo hoje, hein, tá, gente? O vídeo vem. Por quê? O vídeo que você vai lançar. Exatamente. Ó, Ah, boa. Porque quando eu trago pra mim as rédeas da vida dessa mulher, eu pratico isso. Quando eu uso uma espécie de eu sou o dono. Você vai ali, você não pode fazer isso, você não pode realizar aquilo. E quando eu falo sobre bens, quando eu retenho, quando eu digo onde você pode usar a sua grana, eu pratico violência patrimonial. gente, Gente, chocada. olha. Então, tudo isso, toda vez que você usa a palavra violência, crime, quer dizer que a bonitona sofreu vários crimes contra ela. E assim, eu acho que no final do dia é muito isso, porque eu acho que não tem como. Tem como ela entrar, se ela virar e falar, tá, quero resolver isso, quero entrar com um processo pela metade. Porque, ao meu ver, se ela entrar com um processo completo, quero reaver tudo, faz auditoria, vê todos os tipos de violências que eu Já era sofri. pra ser o Van. Eles Vai vão gastar o réu presos primário. e Vai ainda- gastar o réu primário. Essa que é a Eita. verdade. Gente do E céu. assim, pensando que a Larissa tá vindo à tona e trazendo isso, mas quantas crianças, né, que sofrem começaram isso. a trabalhar com 4 anos podem ter passado por isso? Como que a gente pode dar dicas para que
essas crianças estão crescendo, começar a perceber, talvez minha história seja parecida Alô, com a Larissa. Melody, essa daqui é pra você. Vai, doutora. E o Gente, pessoal ó a até Biela brincou. querendo colocar fogo no O negócio. pessoal brincou no Twitter de ter uma lei Larissa Manoela. E não seria uma coisa absurda, né? Não. Que a gente tem lei Carolina Dickmann pra poder... Que é isso? Coisas que você falou aqui, eu jamais imaginei que poderia estar. Então, gente, é aquilo. Eu não acho que tenha que se criar uma lei. Porque o Brasil, gente, todo dia é uma lei nova. Você dorme e acorda, é uma lei nova. A lei já existe, tá certo? O que ocorre é que a gente tem pais e pais, né? A lei hoje já diz que esse pai pode ser o gestor, a gestora, mas ele não pode usar a grana toda da criança. A lei hoje já fala isso. E sim, quando essa Melody, a Larissa for maior, o ideal é que ela audite tudo. E a lei vai dar a ela o direito. O problema aqui é que a gente passa de um ambiente que é legal para um que é moral. Porque a gente fala de uma relação íntima de muito afeto, que é a relação entre pai, mãe e filhos, né? Então, este muro acaba, esse dogma que a gente tem aqui acaba sendo um obstáculo para que este filho, para que esta filha olhe o pai ou a mãe como alguém que pode te roubar. Não, ele quer o meu bem, ela quer o meu bem. Então, isso acaba sendo um grande problema. Sim. Um grande problema. E eu acho que é uma tristeza também, porque a gente também tá falando de uma pessoa vulnerável. A gente também tá falando... Exatamente. Que ainda tem esse agravante, esse recorte de pensar que, beleza, a pessoa tá riquíssima, foi pra Disney quantas vezes quis, diz a mãe até que o cartão de crédito sempre comprou tudo. Ótimo, mas existem Mas camadas assim, não é mais nessa do que história. obrigação, o dinheiro era dela. Foi ela que trabalhou pra ter esse É mais do que dinheiro. você né? E eu tá acho que é- contando vantagem. E como é criança, não tem essa percepção das outras camadas do que tá acontecendo com ela. Que eu acho que é uma maneira de você calar uma criança, todo mundo sabe disso. Uma maneira de você calar é dar o que a criança quer. Ah, você dá, e aí você dá. Então, ou seja, ela não sabe a conta. Ela não sabe. E, já falei isso aqui, Larissa Manoela é capricorniana igual você. Ui, É. Você imagina Ui. alguém mexer no teu dinheiro que você batalhou a vida inteira? nem sonhe. Nem sonho. Nem É. sonhe. O cônjuge, ele olha assim e sabe. O cônjuge. Faida, eu vou ir virar sócio? Não. Não. Eu Não. perco o pai, eu perco o cônjuge, mas não perco o dinheiro de jeito nenhum. Exato. jeito nenhum. Pelo amor de Deus, né? Eu nem sou capricorniana, Capricórnio é só minha lua, mas eu ficava olhando essa história e eu falava, gente, mas essa menina tá muito calma. Falando, não, deixa, só não. Olha, bom, enfim. Ela- Mas tá certa, né? Família, Mas deve milhões, ser isso. coração. Deve ser por isso. Ela é jovem, ele deve ter uma carga de culpa muito grande. Uhum. É isso. Deixa isso com eles. A partir daqui sou eu ainda tenho muita vida pra E viver. ela sabe que ela tá no auge da carreira dela, né? Isso. Exatamente. Ai, daqui exatamente. pra frente é meu. Fica aí, tchau. Gente, Exato. e olha como essa história é profunda, a ponto da gente conseguir discutir tanto, assim. Eu acho também, ontem, quando ela foi fazer a declaração dela no Fantástico, senti ela nessa energia de uma make bem básica, assim, bem clean, com uma roupa bem evangé, falando, andando na praia, olhando. É que ela também tem uma cara muito jovem, né? Então ela precisava dar essa adultecida pra trazer essa conversa, porque ela é adulta. E será que a conversa que ela teve ontem com o Fantástico também foi algo que os advogados dela podem ter falado? Fala sobre isso dessa maneira, vai no Fantástico. Porque muita gente já vem, essa história já vem de um tempo. Muitos sites de fofoca falando, ela não estava falando. Os pais já falaram sobre isso, os pais fizeram uma carta aberta. Inclusive jogando um shade no André, que é o noivo dela, um shade... Nas entrelinhas. Nas entrelinhas, mas jogando. E ela não. Aí, de repente, ela vem e se coloca dessa maneira. Queria só a última opinião de Faida sobre isso. Você achou que foi uma boa estratégia dela, essa entrevista no Fantástico? Ou isso pode... Porque isso também mexe um pouco na opinião pública. Isso foi bom ou ruim pra esse caso? Assim, pra ela que optou em não ter o dinheiro de volta, foi ótimo, né? Porque e aí, gente, vocês sabem que eu sou muito pum, né? É uma história triste, é uma menina linda, branca e jovem e que vai arrumar o dobro disso rapidinho agora. Uhum. Uhum. É isso, foi ótimo pra ela.
Gente, ó, e você que está assistindo, Desculpe. Ela ainda falar sai a de verdade. boa, Não, ela mas ainda é sai sobre. de organizada ainda, porque meus pais, olha, toma, fica com tudo, daqui É pra isso. frente é a minha vida. É isso. foi Ainda ótimo.